A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua comissão do acadêmico e da acadêmica de Direito, tem a honra de recebê-los para o webinar Direito Desportivo, que conta com o apoio das comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial desse evento, anunciamos a doutora Thais Araújo de Castro, coordenadora da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Por gentileza, habilitar o microfone. Opa, vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da nossa comissão aqui do Acadêmico e da Acadêmica de Direito. Eu gostaria de dizer que é um prazer de receber tantas pessoas de tantos lugares, diversos lugares aí do nosso país, não só do nosso estado. É uma honra para a gente tê-los em mais um evento da nossa comissão. O evento de hoje à noite vai ser um evento muito especial, né? É um tema que tem trazido aí, principalmente por conta da questão dos jogos, né, que nós tivemos aí há pouco tempo. É um evento que traz um assunto muito interessante e que tem trazido aí grandes debates, polêmicas a respeito do assunto, né? Nós vamos ter a oportunidade de conhecer nessa noite um pouco mais sobre o direito desportivo, essa área tão interessante que possui uma demanda aí por profissionais sempre qualificados, e como sempre nós procuramos trazer aí para os nossos acadêmicos profissionais altamente qualificados, especializados, para trazer para vocês um conteúdo de excelência, né? É uma honra a gente estar recebendo aí os nossos expositores. Eu gostaria de falar primeiro do presidente da Comissão do Direito Desportivo, o Dr. Paulo Sérgio Feuz, que exerce com muita competência o seu trabalho, um trabalho maravilhoso à frente da Comissão do Direito Desportivo da nossa OAB São Paulo. Obrigada, doutor Paulo, por aceitar o nosso convite, é uma imensa honra nós recebemos o doutor aqui na nossa comissão, né? A casa está sempre aberta, as portas sempre abertas, o senhor seja muito bem-vindo aqui, se sinta à vontade para trazer aí um pouco mais da sua experiência. Nós também gostaríamos de agradecer a doutora Ana Cristina Misutori, que também aceitou com muita alegria o nosso convite, nós nos sentimos também honrados em recebê-la. A doutora Ana Cristina, é uma alegria para nós podermos ouvir um pouco também sobre a sua experiência, e a gente tem certeza que tudo que nós vamos ouvir aqui hoje vai ser de grande valia para os nossos acadêmicos, e eu tenho certeza que vai direcionar muitos profissionais e profissionais qualificados aí para essa área, né, que está tão necessitada. Por fim, não menos importante, eu também gostaria de cumprimentar a minha colega, parceira da comissão, né, a doutora Thais Caldas, mais uma vez também nos auxiliando aqui a trazer esse conteúdo aqui para os nossos acadêmicos, e também as nossas queridas acadêmicas. Eu gostaria de agradecer a presença da Júlia e da Hanna, que também vai nos auxiliar a conduzir os trabalhos nessa noite. Gostaria de transmitir a todos vocês os nossos cumprimentos da nossa querida presidente, doutora Adriana, né? Ela não pôde, infelizmente, comparecer no nosso evento, mas deixou aqui um abraço, um agradecimento prévio por vocês estarem disponibilizando o tempo de vocês, a experiência de vocês aqui, compartilhando conosco, e também do nosso querido presidente, Dr. Caio Augusto, cumprimentar a todos e a todas para esse maravilhoso evento. Eu gostaria de passar a palavra agora para a minha parceira, a doutora Thais Caldas, que vai apresentar aí o currículo dos nossos palestrantes dessa noite, e depois vai passar a palavra para cada um deles. Muito obrigada e tenhamos todos um evento maravilhoso. Obrigada, doutora Thais. É um prazer estar aqui em mais um evento de super sucesso. Esse assunto direito desportivo, ao longo desses 2, 3 anos que a gente tem atuado aí, foi um dos mais pedidos, aguçou o interesse de muita gente, e o objetivo da nossa coordenadoria é trazer
para os acadêmicos de direito o que a gente não aprende na faculdade e que o mercado tem a nos oferecer e precisa de profissionais qualificados. Muita gente acha que o direito se baseia no direito civil, no direito penal, mas existem outras diversas áreas que precisam de profissionais qualificados e o nosso intuito na nossa comissão é trazer essas áreas que, infelizmente, a maioria das faculdades não tem, não leciona. Então, é com prazer que hoje a gente traz o Dr. Paulo Sérgio Feuz. Ele é presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB São Paulo, advogado, coordenador do Núcleo de Direito Desportivo da PUC São Paulo, diretor da ENAJD, Escola Nacional de Direito Desportivo da Justiça Desportiva do STJD do Futebol, e auditor do Pleno do STJD do Futebol. Eu já vou apresentar também a doutora Ana Cristina, que é advogada, mestranda em Direito Desportivo na PUC São Paulo, diretora da Comissão da Jovem Advocacia Nacional do Direito Desportivo Jovem, auditora vice-presidente da primeira Comissão Disciplinar do STJD, do Futsal e auditora auxiliar do Pleno do STJD do Futebol. Então, primeiramente, gostaria de passar a palavra para o Dr. Paulo, que vai expor, e depois para a doutora Ana Cristina. Obrigada a todos. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Eu quero deixar um abraço para o nosso presidente, Dr. Caio Augusto, que não está aqui presente, mas dá apoio a todas as comissões. A presidente da Comissão de Direito Esportivo, doutora Adriana, com a qual tenho um ótimo relacionamento, uma excelente sintonia e acompanho muito de perto o trabalho dessa comissão, que tem desempenhado um trabalho, que tem desempenhado em atividades maravilhosas, com eventos que sempre atingem o principal público, que é o público do estudante. Quero também cumprimentar a doutora Thaís Araújo, a coordenadora, advogada, nossa querida doutora Thaís Castro, Thaís Marques, são duas Thaís, eu vou me atrapalhando aqui. A Thaís Marques, que está hoje presidindo aqui a mesa, as jovens e brilhantes acadêmicas, a Hanna e a Júlia, e a minha querida amiga Ana Cristina. E parabenizar aí a todos vocês que estão aqui nos ouvindo, principalmente, estão aí desejando, despendendo um pouco do seu tempo para estar ouvindo aí um pouquinho sobre o direito desportivo. E eu digo para vocês, eu milito na área de direito desportivo como advogado e como professor. São duas situações bem distintas, né? Porque como professor nós temos que trazer a instrução, trazer o campo, né? A abertura desse campo para os alunos. Como advogado, nós defendemos os interesses, efetivamente, daqueles que nos procuram. O campo do direito esportivo é um campo bastante eclético. Ele é eclético por quê? Porque ele tem uma densidade muito grande, ele é transversal. Na verdade, o esporte é uma atividade, né? E dentro dessa atividade nós temos aí diversas relações jurídicas que nós vamos estar estampando como direito desportivo. Então, por aquilo que envolve a relação jurídica, que envolve o esporte, ele vai estar trazendo aí no campo do direito desportivo. Então, o direito esportivo, ele tem um pouquinho do direito civil, um pouquinho do direito comercial, um pouquinho do direito do trabalho, um pouquinho do direito constitucional, um pouquinho do direito internacional, e, enfim, em outras áreas que eu poderia aqui ficar falando para vocês, mas, de certa forma, ele acaba trazendo uma certa densidade da sua atuação. E o que chama atenção, efetivamente, no direito desportivo? O que motivou a nós estudarmos o direito esportivo, o que motivou nós iniciarmos aí o estudo de direito esportivo? Na verdade, a minha vida pessoal ela foi se moldando a isso
até eu chegar efetivamente a minha atividade profissional hoje que venho desenvolvendo. Por quê? Porque quando eu fiz faculdade, eu me formei em 1993, eu fiz a PUC São Paulo. Naquela oportunidade, não se tinha estudo algum de direito desportivo. Mas, naquela época, eu fui presidente da Atlética da faculdade. E nós precisávamos entender um pouquinho de direito desportivo, de regras de desporto, porque a gente participava de reuniões na Federação Universitária Paulista de Esportes, a gente participava de reuniões de organização de jogos. Então, nós precisamos entender um pouquinho como é que isso funcionava. Passado um tempo, depois que eu me formei, a minha área de atuação foi tomando outros rumos, e tanto é que o meu início na PUC como professor se deu na área de relação de consumo, que sou professor de consumidor também até hoje. Mas nós fomos desenvolvendo a área do direito esportivo, porque a gente percebeu que dados que foi nos aparecendo na época, como advogado da Federação Positiva do Futebol. Então, essas questões acabaram por si, me levando a estudar um pouco o direito esportivo e perceber que precisávamos aí ter um campo mais bem estudado. Não que ele não existia há muitos anos, mas, de certa forma, as pessoas muitas vezes desconheciam. E a gente percebe que muito daquilo do direito esportivo é focado na nossa legislação, sendo ainda hoje um campo de atenção maior, não só pela atenção efetivamente da nossa atividade, como também da paixão nacional, né? E aí eu começo a brincar com vocês, se a gente pegar nesse feriado, talvez só perca pelos acontecimentos políticos, né, que infelizmente estão norteando o nosso país. Se nós pegarmos o que estava na mídia antes da data de ontem, vocês iam pegar que a mídia só falava a respeito de uma partida de futebol que envolveu Brasil e Argentina, e que os membros da Anvisa entraram em campo, suspenderam uma partida de futebol para ter efetivamente aí uma questão de visto sanitário de 4 atletas argentinos que, em tese, não teriam efetivamente preenchido corretamente o formulário, que não compreendia aquilo que estava no seu passaporte. Muito bem, por que eu estou brincando com vocês a respeito disso? Porque é para vocês verem assim, tudo que envolve futebol da mídia acaba sendo show. Vocês acham que esses 4 argentinos que entraram, que preencheram o papel, um formulário, veja, eles não entraram no Brasil de maneira clandestina, eles entraram no Brasil de maneira oficial, passaram no aeroporto, entregaram seus passaportes e o seu formulário para um agente da alfândega, alguém enfim, eu não sei quem está recebendo, se tem alguém da Anvisa lá recebendo, se tem alguém da Vigilância Sanitária, efetivamente. Porém, a pessoa que está lá não deve ter visto o passaporte. E isso foi ser visto lá na frente. Será que só entraram esses 4 argentinos no Brasil que vieram da Inglaterra? Ou será que existem outros milhares de turistas que entram no Brasil e que passam desapercebidos pelas nossas fronteiras, até talvez por falta de estrutura, por qualquer tipo de situação que nós desconhecemos? Vocês conhecem algum outro caso que a Anvisa teria ido procurar algum estrangeiro e ter convidado a se retirar do país, tirar algum estrangeiro de dentro de alguma atividade que ele estivesse fazendo? E o mais curioso é que eles foram retirar a pessoa dentro do estádio depois que o jogo se iniciou. Então, de certa forma, para vocês verem o seguinte, isso foi para o mundo.
né? Foi para o mundo por quê? Porque, na verdade, um jogo de futebol Brasil-Argentina não é um jogo de futebol somente, é o jogo de futebol, né? Simplesmente dentro de campo tinham dois dos mais cotejados jogadores de futebol do planeta, né? De um lado, Lionel Messi e de outro lado, Neymar. Então, só esse fato, a imprensa mundial já estaria. E aí a gente choca, né? Quando a gente vê que no dia seguinte, né, 2 dias depois, você vê várias manifestações pelo Brasil e você vê lá se tinha 100, 500 mil, 1 milhão, não importa, quantas milhões de pessoas sem máscara, e a gente pergunta, cadê a Anvisa? Né? Aonde ela estava nessa hora para coibir as pessoas sem máscara? Não estava, não vai. E só vai aonde? No futebol, porque o futebol dá mídia, o futebol dá espetáculo. Então, com base nisso, o direito desportivo acaba lidando com essas questões. E por que eu estou brincando com, estou trazendo essas informações para vocês? Para lidar com a questão de paixão. O direito esportivo, a gente mexe hoje com uma das principais paixões do brasileiro, que é toda a regulamentação, efetivamente, de um dos esportes, que é o futebol. Mas é só com o futebol que nós mexemos? Não, a gente também acaba estudando o vôlei, o basquete, o tênis, as Olimpíadas, as Paralimpíadas, que são maravilhosas, né? Que dá um exemplo de superação, quando você assiste uma competição de superação, um exemplo, que nós pensamos como essas pessoas conseguem se superar de forma tão forte, né? Que exemplo que se dá. No esporte se discute que envolvem direitos, relações que envolvem preconceitos de campos. Então, você tem aí um Unifaba trazendo esse estudo. E aí você assim, mas professora, como é que a gente pode começar, então, esse estudo? Se na minha faculdade não tem a matéria, ela não tem nem de maneira eletiva, como que eu posso, então, vir a estudar e vir a entender essa questão todo esse direito que envolve efetivamente o esporte? Bom, primeiro, o início começa-se com palestras como essa. Então, a OAB sempre é uma grande casa, né? A Comissão de Direito Esportivo a gente faz uma série de eventos, e agora todos são virtuais, né, o que facilita muito aí a possibilidade de participação. Eles são abertos a qualquer pessoa da sociedade para assistir, acadêmicos, advogados, não advogados, enfim, aqueles que melhor entenderem. E nós procuramos cursos para entendermos aí esses cursos de extensão, cursos de especialização e, efetivamente, aqueles que se interessarem mais, assim, de forma um pouco mais acentuada, a nível de mestrado e doutorado. Hoje, no Brasil, nós temos somente uma universidade que tem um núcleo que desenvolve o mestrado e doutorado em direito esportivo, que é a PUC São Paulo, e eu tenho a honra de ser o coordenador desse núcleo. E efetivamente, a gente percebe claramente que nós temos alunos do Brasil inteiro, a grande dificuldade que nós temos hoje da ciência, efetivamente, dessa ação do esporte. O esporte ele é fundamentado todo no constitucional, e melhor, internacional, muito forte. Por quê? Porque, na verdade, quando eu falo de uma regra, de uma modalidade esportiva, essa regra ela não é de âmbito nacional, ela é de âmbito internacional. Esse fato todo que eu trouxe para vocês, por exemplo, desse jogo de futebol Brasil e Argentina, nós tivemos a relação administrativa sanitária, que foi tratada, e os desdobramentos vão ser seguidos aí da forma correta. E o jogo, como é que ficou? Quem vai decidir o que vai acontecer com esse jogo, se ele vai ser disputado, se ele vai ser, se vai ter uma punição, se é a Argentina ou se é o Brasil, o que vai acontecer, isso é uma entidade internacional,
conhecida por todos, chamada FIFA, que está estabelecida na Suíça, que pode decidir, por exemplo, até, veja, estou aqui palpitando, pode, apenas como exemplo, que pode decidir, inclusive, pela punição, efetivamente, do Brasil. Falar o seguinte, olha, a seleção brasileira vai ser punida, por quê? Porque teve interferência dentro de campo. O Estado não pode interferir dentro de campo. O campo, a competição, o manto é sagrado. Aliás, a nossa Constituição, no artigo 217, ela consagra isso. Ela traz a autonomia desportiva, ela traz a independência do Estado. O que, na verdade, claro, não é um campo neutro que se legitima tudo, mas a partida esportiva ela tinha que ser preservada. Ou o fato tinha que ter ocorrido antes ou depois, não durante. Até porque, senão, nós vamos estar atingindo diversas relações. Você tinha ali, olha, para vocês terem uma ideia, até para vocês entenderem quais são as relações e poderem entender, você tinha os atletas que estavam lá para disputar uma competição e que tinham as suas vontades, os seus anseios, as suas expectativas. Você tinha as confederações que estão disputando uma vaga na Copa do Mundo. Você tem diversos trabalhadores que estavam trabalhando no estádio. Você tem contratos de transmissão, contratos de patrocínio. Você tem diversas relações jurídicas que envolvem a partida, e é isso o direito desportivo. A gente trabalha com muitas relações jurídicas, e nós temos que concentrar efetivamente essa relação jurídica. O que talvez seja de grande diferença do direito desportivo, aquilo que seja inato do direito desportivo, aquilo que efetivamente seja próprio do direito desportivo, é o que talvez a gente possa entender como julgamentos desportivos, no âmbito internacional e no âmbito nacional. No âmbito internacional, ele se dá internamente nas confederações, nas entidades, né, de modalidades esportivas, e, se não se resolver, se dá através de um tribunal arbitral do esporte. Existe um tribunal único, um tribunal que, na verdade, foi eleito pela maioria das confederações esportivas como a última palavra, efetivamente, no esporte. Então, eu tenho lá uma arbitragem. No Brasil, o sistema de julgamentos esportivos ele é regulamentado por uma coisa chamada justiça desportiva. E se vocês forem procurar na Constituição, vocês vão falar, puxa, mas no artigo 92, que regulamenta o Poder Judiciário, lá não fala de justiça desportiva, professor. Onde é que o senhor está enxergando isso? Eu enxergo no artigo 217, que fala que ela existe, e depois numa lei, na Lei 9.615/98, chamada Lei Geral do Esporte, também conhecida como Lei Pelé, que lá, então, traz toda uma distinção do que é a justiça desportiva. E essa justiça desportiva, ela é por modalidade. Então, ela tem uma divisão especial e comum, a questão de dopagem, que é um tribunal próprio que só julga doping. Doping é, para aqueles que não sabem, se julga a ética do atleta, se ele usou substâncias, se ele está provocando algo que vai mudar a sua atuação em campo, a sua atuação em quadra, a sua atuação na pista de atletismo, enfim. E cada modalidade esportiva possui uma justiça desportiva comum, fundamentada em Superior Tribunal de Justiça Desportiva e justiça desportiva nas federações locais. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, então, por exemplo, a Federação Paulista de Futebol tem aqui o Tribunal de Justiça Desportiva. E a formação desse tribunal é paritário. Inclusive, a OAB São Paulo, a nossa OAB, ela indica 2 membros para esse tribunal. Então, esse tribunal tem indicação de membros da OAB, de árbitros, de atletas, das entidades de organização do esporte, e assim também a nível de Superior Tribunal de Justiça. Então, se a gente pegar o futebol como exemplo, né, que talvez fique mais fácil para todo mundo, então, dentro no organismo, da mesma forma que, muito parecido com o Estado, para o futebol você tem a CBF como entidade de organização do esporte e você tem o STJD como entidade de julgamento do esporte. Então, lá se julga os casos, lá se julga as relações. Então, por exemplo, hoje saiu na mídia, e que deve ser pautado possivelmente na próxima semana, eu só não posso antecipar para vocês como é que eu vou votar, porque senão estaria aqui me dando por impedido, mas vai ter aí, por exemplo, um julgamento da relação se os clubes já podem ter torcida no estádio ou não. Então, tem lá uma liminar que o Flamengo pode, o presidente do tribunal entendeu, enquanto a liminar dele estiver em vigência, pode,
os outros 19 clubes que competem, olha que interessante, não concordam. Então, existe um regulamento, então eu tenho regras regulamentares, regras sanitárias, e eu tenho que pôr um leque nisso. E aí isso é julgado na justiça desportiva, isso é chamado de responsabilidade desportiva. Hoje eu participo do Tribunal Pleno do STJ. E efetivamente a gente vai divulgar. E é importante destacar que muitas vezes desses julgamentos você pode parar uma competição, você pode tirar, você pode suspender um atleta, ou suspender um dirigente, e dependendo da suspensão, que pode ser de uma simples advertência, como pode ser de 10 partidas, 12 partidas. 12 partidas, nós estamos falando de quase 3, 4 meses que o atleta vai ficar sem trabalhar, que ele não vai poder jogar devido ali à sua punição. Então, o esporte ele é muito dinâmico. Quem trabalha no direito esportivo não tem muito problema de tédio, não. E, na verdade, às vezes os calendários são totalmente diferentes. Para eu encerrar minha participação, nesse momento, nessa primeira fala inicial, uma outra área que o pessoal chama muita atenção é que todo mundo vê, assim, às vezes, salários milionários de atletas, fala, nossa, eu queria ser advogado do Neymar, nossa, eu queria ser advogado... Veja, existe um campo que atua somente nessa parte de contratos de trabalho esportivo, quer dizer, essa atuação. Normalmente, lógico, para você ser advogado de uma grande estrela, é claro, como tudo na vida, né? Vai depender do campo, da sua formatação, do seu preparo, dos seus estudos, claro, com um pouquinho de sorte, e tudo envolve, né? Um conjunto que envolve. Mas você tem aí, você participa muitas vezes de grandes contratos, vai a mil, eu já participei de alguns, e a adrenalina vai a mil, porque você precisa fechar aquele contrato, tem prazo, tem hora, porque tem, acho que a gente chama de janela de transferência, porque a competição só admite contratação, e normalmente as negociações se arrastam até por último dia, e muitas vezes você está lá sabendo, você tem informações privilegiadas, é como se você soubesse o final da novela e não pudesse contar para ninguém. O pessoal fica, mas será que o tal jogador vai vir para o clube tal? E às vezes aquele contrato está na tua mão e está dependendo de você analisar aquele contrato, uma discussão de uma cláusula, efetivamente, que às vezes, claro, não é o advogado que decide se a cláusula vai ser aceita ou não, mas o advogado tem que passar para o cliente, ele que vai decidir, ele cliente clube, ele cliente atleta, ele cliente intermediário, enfim, dependendo aí de quem tiver nessa relação. Então, é um campo muito bacana. A OAB São Paulo tem um curso de especialização de direito desportivo, um curso muito bacana. Os preços da OAB da ESA são super acessíveis, então e temos vários cursos de especialização, e estamos aí à disposição da comissão e de vocês para tirar maiores dúvidas. Não sei se eu tirei muita dúvida, se eu coloquei muitas dúvidas na cabeça de vocês, mas, como primeira fala, fica aqui meu agradecimento. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito mais com a doutora Ana, que vai trazer muito mais coisas boas para vocês do que eu aqui. Obrigado. Obrigada, doutor Paulo. Nossa, foi uma honra ouvir a sua fala. É um prazer ter o senhor aqui conosco. Eu vou passar a palavra para a doutora Ana Cristina, mas antes, para quem está nos assistindo e tiver dúvidas, pode mandar no QIA, que ao final as acadêmicas Júlia e a Hanna vão ler todas as perguntas e o doutor Paulo e a doutora Ana Cristina irão responder para a gente. Doutora Ana Cristina, boa noite. Eu passo a palavra a você. Muito obrigada, Thaís. Uma honra aqui estar novamente, né? Agradecer o convite da Comissão de Direito Desportivo, da Comissão dos Acadêmicos, da OAB de São Paulo, tá em meio aí a tantos acadêmicos, tantas pessoas, né, cheia de energia aí para estudar, para fomentar os seus estudos. Então, trazer um pouquinho aqui de uma matéria que eu tenho um verdadeiro encanto, que é o direito desportivo, é uma grande honra. Vou me apresentar um pouquinho. Eu sou mestranda em Direito Desportivo pela PUC, né, com a coordenação do professor Paulo Feus, então é uma honra também falar aqui depois dele. Ele é um grande mentor aí, profissional, um professor que realmente ensina muito. Fui coordenadora do Departamento Jurídico do Ceará Sporting Clube, lá no Ceará mesmo, né,
coordenei e gerenciei o departamento jurídico por um pouquinho mais de 2 anos, e atualmente eu trabalho no Ambiel, um escritório com direito desportivo ainda também aqui em São Paulo, Ambiel, Mansur, Belfiore e Malta. A gente atua no clube, eu atuava só pro clube, né, evidente, e agora a gente atua também com outras frentes, então também com empresários, com também lado do clube, lado atleta, então tem, e outras modalidades esportivas além do próprio futebol, então ampliam bastante o leque aí de atuação, né. E aí o que eu posso dizer em relação à minha atuação, e também um pouquinho do direito desportivo, que eu acho muito bacana, até pegando umas pinceladas do que o Dr. Paulo Feus trouxe, né, atualmente, além de ser mestrando em Direito Desportivo, né, ter sido coordenadora do Departamento Jurídico do clube e atuar, né, como advogada em Direito Desportivo diretamente nas todas as relações aí relacionadas ao esporte, aos atletas, aos players aí do mercado, eu também sou auditora auxiliar do Pleno do STJD, que eu quero falar um pouquinho, né, como que isso impacta no nosso raciocínio jurídico, sobretudo, né, não só no direito desportivo. E também sou vice-presidente auditora do STJD do futsal, e agora recém-empossada como auditora dos esportes, da Confederação dos Esportes da Neve. Né, dos desportos da neve. Então, assim, o que eu acho muito interessante trazer, né? Aqui eu sei que o nosso público aqui, a maior parte são acadêmicos. Eu sou diretora da Comissão Jovem da Academia Nacional de Direito Desportivo. Para quem não conhece, a Academia Nacional de Direito Desportivo ela é uma instituição que junta aí acadêmicos, que junta estudantes, estudiosos, né, interessados estudiosos e que atuam direto ou indiretamente com o esporte para fomentar os estudos desportivos, né? Então, inclusive, assim, acho bacana trazer o porquê que eu escolhi, por exemplo, o direito desportivo para ser mestranda. Eu já tinha saído, eu estava lá com 2 anos de atuação como gerente no departamento do clube e sentia a necessidade dessa demanda de construção jurídica para um direito que existe hoje, mas que ele existe de uma forma muito adjacente ao direito, sendo que nos nossos fatos, no nosso dia a dia, a gente fala de direito desportivo o tempo todo, né? Eu costumo dizer assim, qualquer jornal, qualquer notícia que a gente vê, qualquer notícia que a gente olha, sem perceber, a gente tem direito desportivo. Na Academia Nacional de Direito Desportivo, como comissão jovem, a gente tem organizado agora recente um congresso, que vai ser agora no final de setembro, e eu tenho conversado com o pessoal das atléticas. Então, um público semelhante ao de vocês, são acadêmicos, são pessoas mais jovens. E eu achei muito bacana que semana passada, numa reunião, uma menina falou para mim, olha, eu vou ser muito sincera, eu não gosto de direito desportivo, eu não entendo. Mas, por exemplo, eu parei para entender o que aconteceu com a Tandara, do vôlei, por que ela foi expulsa da competição, né, das Olimpíadas, sendo que não tinha ali uma prova concreta dela, eu não gosto de... Aí a outra menina... Aí eles começaram a se abrir. Então, a turminha muito bacana, assim, né? Eles estão nos auxiliando nessa... como comissão, como presidentes das atléticas, eles estão nos auxiliando nesse congresso, que vai ser via ANDD, né? Academia Nacional de Direito Esportivo. E aí eles falando, eu também não gosto de direito esportivo, mas quando saiu a matéria ali do Cristiano Ronaldo, que mexeu na Coca-Cola, eu comecei a estudar. Então, assim, o que eu costumo dizer, né? Que todo fato que a gente costuma ver no esporte está relacionado ao direito esportivo. Como coordenadora do Departamento Jurídico do Ceará, eu lembro que a gente tem, né, o direito desportivo e dialoga como o próprio Dr. Paulo Feus trouxe, né, o direito desportivo dialoga com todas as disciplinas, e ao mesmo tempo sendo uma disciplina autônoma, né? Ele é uma disciplina autônoma, mas ele tem esse diálogo com todas as demais. Como coordenadora no Departamento Jurídico, era muito interessante, porque às vezes o Departamento de Comunicação ligava e falava assim, olha, tem um atleta ali, o estrelinha do clube naquela temporada, né, a gente, não sei aqui quem gosta de futebol, quem acompanha, quem torce, mas sempre tem aquele, né, um determinado período, um que tá lá mais brilhando, tá lá que a gente chama de estrela, né, que tá indo bem, e aí tá, acontece alguma coisa, ele tem um segundo cartão amarelo, tem um cartão vermelho, ele é expulso, e aí o pessoal perguntava, a mídia, a imprensa, os setoristas querem saber se a pena que ele vai ter que cumprir é nessa competição, se é na próxima competição, se a pena que ele vai ter que cumprir já foi cumprida automaticamente. Então, assim, é uma pergunta que envolve fatos, que envolve aí interesse da torcida, envolve saber se aquele atleta queridinho da torcida vai estar no jogo ou não, e que tem um direito desportivo por trás, que tem aí o que o Dr. Paulo Feus trouxe, por exemplo, como a atuação da justiça desportiva, né? E que na faculdade a gente não tem direito desportivo. Então, quem está de fora, muitas pessoas, advogados mesmo, colegas meus advogados que eu converso, não entendem como funciona essa estrutura, né? Porque não está ali no rol taxativo dos órgãos
que são integrantes do Poder Judiciário, do artigo 92 da Constituição Federal. Então, como que funciona essa justiça desportiva? Como funcionam os integrantes da justiça desportiva? Como funciona, qual que é o regulamento que ele se norteia, né? Quais são as regras, as normas que balizam os julgamentos da justiça desportiva? Então, muitos advogados, inclusive, não sabem disso, porque a gente não tem isso na faculdade. E, ao mesmo tempo, mais interessante, mais curioso, né, que me fez decidir, por exemplo, estudar, aprofundar o tema do direito desportivo, o estudo do direito desportivo, a construção jurídica desportiva, né, no mestrado, foi por entender assim, nossa, mas é tão importante porque não tem uma notícia, um jornal que a gente vê que não tem uma notícia que tem um viés de direito desportivo ali de pano de fundo, né? Então, esse ano de Jogos Olímpicos, Paralimpíadas, né, ano passado, por exemplo, com o Covid, que a gente teve retorno das atividades, né, sempre costumo trazer assim, você torcendo ou não torcendo, você acompanhando ou não, invariavelmente em alguma notícia vai ter algo que envolva aí o direito desportivo, como, por exemplo, a partida entre Flamengo e Palmeiras, né, duas grandes torcidas, não importa se você acompanha ou não, você conhece esses dois clubes. E aí teve uma decisão em relação, né, o que aconteceu, vou situar um pouquinho para quem não sabe, né, para todo mundo ficar na mesma página, era uma partida, era um jogo importante entre Palmeiras e Flamengo, e ia ser aqui em São Paulo, o Flamengo como os sindicatos de alguns funcionários lá do Flamengo entraram na Justiça do Trabalho, alegando que teria muitos riscos que o jogo continuasse, que já tinham bastante funcionários contaminados, e sendo que o que o doutor, por exemplo, Paulo Feus trouxe da justiça desportiva, a competência da justiça desportiva é para julgar casos de competição e disciplina, né? Então, se a gente está falando de uma ação trabalhista ali para falar de adiamento daquela partida, a gente está falando de competição. Seria a justiça desportiva, pela Constituição, a competente para isso? Seria a justiça do trabalho, porque a gente também está falando de empregados, né? Sendo que esses empregados não seriam jurisdicionados à justiça da justiça desportiva. Então, são diversas dúvidas que, quando a gente não entende nada, a gente não sabe de nada, a gente acompanha essas matérias, simplesmente vai vivendo aquilo, vai absorvendo aquilo, mas quando a gente está a fundo, quando a gente começa a aprofundar, a gente vê uma série de questões que precisariam realmente, né, que precisam dessa construção jurídica para que você compreenda se está certo ou não, se aquela decisão é legítima ou não, se aquele órgão que está julgando é competente de fato, né? A gente tem aí diversos, uma estrutura no direito desportivo muito, muito bacana, que geralmente quem só acompanha esporte às vezes não sabe, então acaba opinando. Por exemplo, no caso que eu trouxe, né, que a menina me mencionou, ela falou, eu não acompanho esporte, mas eu achei muito curioso a crítica que se deu do Cristiano Ronaldo ter mexido na Coca-Cola, né, que foi o patrocinador da UEFA, que é um grandíssimo, né, de uma competição ali organizada pela UEFA, uma competição europeia extremamente importante, sendo que ele, na verdade, né, essa questão ele poderia, não poderia ser punido, né? O que diz o regulamento? E o regulamento, ele é um regulamento associativo, porque assim como se organiza, né? Tem toda uma situação ali piramidal, então tem ali a entidade máxima, né, que é a FIFA, e aí, mais uma vez, eu trago, né? Você conhecendo ou não conhecendo de futebol, do direito desportivo, você já ouviu falar em FIFA, né? O que a FIFA representa ali nesse sistema desportivo, né? Por exemplo, abaixo da FIFA, qual que é a ligação da FIFA com a CBF? Né, teve aí outro caso também que acabou se tornando notório pela polêmica do atual presidente da CBF, né, que está afastado, e aí disseram, mas e se houver intervenção judicial, né, ou seja, se a nossa justiça estatal, nosso poder judiciário intervir em questões da CBF, pelo regulamento da FIFA, o Brasil, a Federação Brasileira, né, estaria impedida de atuar em competições FIFA, né? Então a gente o tempo todo assim, né, vê notícias, vê impactos, vê repercussões jurídicas disso, e que nada mais é do que o direito desportivo. Então é o que eu costumo dizer, né? Assim, a gente tem muito como trazer fatos do esporte, que a gente tem o tempo todo, que nos interessam, né, fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte do nosso interesse, para o direito desportivo. O direito desportivo está em absolutamente tudo, né? Então, até o exemplo que eu dei lá no departamento de comunicação, de quando eu trabalhava no clube, eram diversas as dúvidas que eles tinham e que passava por nós no jurídico, porque eles não podiam passar a informação errada, né? Então, desde essa forma de cumprimento da pena, uma pena aí oriunda da justiça desportiva, ou a própria
enfim, questões assim, são diversas dúvidas que vão surgindo que, na verdade, né, dependem aí de um regulamento, de algo que é o direito desportivo norteando, né? Outra situação, assim, que eu acho interessante, por exemplo, eu falei que o direito desportivo dialoga com as outras disciplinas, mas, ao mesmo tempo, é uma disciplina autônoma, né? E a nossa Constituição Federal, ela consagrou isso, ela priorizou, ela fez questão de fornecer o devido respaldo a essa autonomia, né? A forma como se organizaria. Então, a autonomia que está no 217 da Constituição Federal é para organização e funcionamento. Então, a gente tem, por exemplo, um regulamento que prevê que o atleta, né, a gente tem aí voltando um pouquinho para aquele exemplo, a gente tem uma federação que faz uma organização, uma federação maior, é um sistema piramidal. Então, a gente tem uma organização maior que faz o regulamento para que você faça parte daquele sistema, né? E aí, aqui no Brasil, a gente tem a CBF, por exemplo. Se a CBF fala assim, olha, os jogos, as competições em que eu organizar, para que o atleta possa participar, ele tem que estar devidamente inscrito, que é o que a gente fala federado, ele está ali inscrito na federação correspondente. Então, isso impediria que o atleta tivesse um contrato de trabalho com a agremiação desportiva? Ele poderia ter ele poderia haver algum impedimento que esse atleta tivesse um contrato de trabalho firmado com o clube? Não, ele pode ter um contrato de trabalho com o clube, mas a federação responsável, ela pode impedir, por exemplo, que ele atue nas competições, porque ela pode deliberar ali que ele só pode estar inscrito se ele cumprir certos requisitos. Né, ele tem que estar federado, para que ele esteja federado, ele tem que cumprir certos requisitos, o clube que estiver contratando tem que cumprir certos requisitos. Então, a gente vê que, ao mesmo tempo que ele dialoga o direito desportivo com outras disciplinas, ele ainda assim é uma disciplina autônoma, que ela tem as suas próprias regras, seus próprios regulamentos, seus próprios procedimentos. O que torna, acho que o mais encantador do direito esportivo é muito isso, né? A forma como ele dialoga, mas ao mesmo tempo também tem as suas especificidades, né? Não só o futebol, mas todas as modalidades envolvem sempre uma torcida, sempre um apelo, né? Que a gente tem, que diferente de qualquer outra atividade, seja comercial, qualquer outra atividade que a gente possa mensurar, que a gente, né, usa o direito para olhar, uma atividade empresarial, qualquer atividade que seja, o esporte tem esse apelo, né? Quando eu trabalhava no clube, acho que o grande encanto que eu tinha, assim, era de simplesmente sair de casa e ver o meu trabalho de alguma forma repercutindo na televisão. O Dr. Paulo Feuzo até trouxe aí, né, de contratos com valores exorbitantes, e na verdade, depois, estando no clube, mesmo depois que eu saí, muitas pessoas perguntam, né, até em palestra, como que é a atuação em clube? Eu falo, gente, o glamour mesmo que a gente vê na TV é 1% do dia a dia, né? É evidente que tem clubes que têm um departamento só para essa parte do futebol, um departamento jurídico só para contratos, mas um clube, a maior parte dos clubes mesmo acaba tendo um jurídico consolidado para todas as demandas, e o dia a dia acaba sendo lei federal de meia entrada, questões relacionadas ao direito do consumidor, porque a gente tem o nosso torcedor equiparado, a gente tem o estatuto do torcedor e que tem a equiparação, né, com a equiparação com o torcedor, com a equiparação com o consumidor. Então, assim, são diversas as formas que a gente tinha que lidar ali no dia a dia, né? A responsabilidade objetiva, a responsabilidade solidária da agremiação, em caso de alguma torcida, de alguém da torcida, por exemplo, arremessou alguma coisa, essa pessoa não foi identificada, ou teve alguma hostilidade, alguma ofensa, alguma injúria, a responsabilidade solidária do clube, né, a própria questão trabalhista, que, né, o clube não é formado só de atletas, o clube tem todo um corpo ali, né, um corpo diretivo, um corpo de gestão, um corpo de operadores, de executivos. Então, isso tudo, assim, né, é bacana porque você vê a forma como uma entidade desportiva, para ela se formar, né, todas as ramificações que ela acaba tendo no direito, até regras CONAR, por exemplo, né, a gente tem, porque o direito, né, o esporte como um todo acaba envolvendo patrocínios, acaba envolvendo aí publicidades, então a gente tem que se atentar a essas regras da CONAR, que é uma autarquia, né, que a gente costuma falar muito de Lei Pelé, fala do Estatuto do Torcedor, fala da própria Constituição Federal, que tem ali as suas proteções voltadas para o esporte, mas existem outros diversos arcabouços legislativos que também acabam refletindo no esporte, e uma atuação para quem quer adentrar, para quem gosta, é bacana, assim, acompanhar esse, né, hoje em dia a gente tem muito
muitos profissionais, muitos canais, né? A própria Academia Nacional de Direito Esportivo, tem o IBDD também, Instituto Brasileiro, o SBDD, a gente tem diversas instituições hoje que têm advogados falando sobre o tema, e aí nas suas diversas ramificações, diversos eixos temáticos. Bom, acho que para uma fala inicial, assim, trazendo uma pincelada de um pouquinho assim da experiência, acho que é isso, e continuo aqui para a gente desenvolver mais os assuntos e destrinchando mais. Muito obrigada, doutora Ana Cristina. Mais uma vez foi uma fala brilhante, eu agradeço muito você e ao doutor Paulo por terem aceitado o nosso convite para participar desse evento. Nós já temos algumas perguntas, já dei uma olhada aqui, algumas parecem bem interessantes, então eu gostaria de passar a palavra para a Júlia, nossa acadêmica, que vai se apresentar e vai começar com as perguntas. Júlia? Primeiramente, eu gostaria de desejar um ótimo início de noite a todos que estão nos assistindo hoje. Eu vou começar me apresentando, eu me chamo Júlia, sou estudante de Direito e participo da CAD como acadêmica desde julho, e tem sido uma oportunidade única, porque a comissão constantemente nos dá acesso a esses eventos incríveis como o de hoje. Gostaria de agradecer imensamente a nossa presidente, Adriana, que não pôde estar presente, a doutora Thais Araújo, que está presidindo a mesa, a doutora Thais Caldas, que é a nossa debatedora, e aos nossos expositores, doutor Paulo e doutora Ana. É um prazer poder estar presente em um evento com vocês. Eu vou direcionar a minha pergunta ao doutor Paulo. Poucos atletas sabem sobre o direito de arena, e por que os clubes, os sindicatos e as associações esportivas não exploram a divulgação desse direito dos atletas hoje em dia? Vamos lá, Júlia. Deixa eu tentar responder isso em poucas palavras e ver se eu consigo entender, se eu consigo atender aí o anseio de quem nos perguntou. Primeiro, agradeço a pergunta. O que é o direito de arena? Né? Acho que o primeiro ponto para que todo mundo, para que todos estejam na mesma página, né? Vou usar um linguajar mais moderno, para que todos estejam na mesma página. O que é o direito de arena? O direito de arena é um direito de imagem coletivo. Como assim? É o direito oriundo de um contrato de transmissão. O que é contrato de transmissão? A partida de futebol, por exemplo, é uma partida privada. Ela pertence a alguém. Hoje, pela legislação atual, ela pertence às duas equipes que participam. Isso está para mudar. Efetivamente, está para ser aprovada uma mudança legislativa nesse sentido, que vai pertencer ao mandante. Mas hoje ela pertence às duas equipes que participam. E as duas equipes, então, têm que ter contrato de transmissão com a mesma emissora. Então, a partir disso, ela recebe, aquela partida tem um valor econômico. Desse valor econômico, 5% desse valor é destinado aos atletas que participaram daquela competição. Isso nós chamamos de direito de arena. A lei, então, ela nos traz o seguinte: quem vai pagar esse direito de arena? Esse direito de arena ele tem que ser pago proporcional aos atletas que participaram da competição. Esse direito de arena ele é destinado do clube ou da emissora que contratou a transmissão para o sindicato dos atletas, e esse sindicato faz o repasse para os atletas que participaram de X, tem uma conta proporcional, então se eu participei de 10 competições, participei de 2, não tem um valor agregado, e esse valor ele é um valor que é dividido igualmente aos atletas que participaram da competição. Então, não tem a ver se o astro do time ganha mais, o outro ganha menos, nessa concepção desse direito de arena. Então, o direito de arena nós podemos dizer que é uma indenização pelo uso da imagem coletiva na transmissão esportiva. Então, o atleta que tem a sua imagem transmitida, ele tem, então, 5% coletivamente nessa questão. A pergunta veio no sentido por que isso não é divulgado. Agora, tipo assim, isso está na lei, é público. De certa forma, é bastante. Todos os atletas sabem
que eles têm que receber esse valor. Às vezes acontece de algum atleta ir embora do Brasil por transferência e tal, e ele acaba deixando lá, indo lá no sindicato receber, mas esse direito é dele, é um dinheiro dele. Então, o que é o direito de arena? É essa indenização. O que está para mudar? Está para mudar é que agora o direito de transmissão vai ser efetivamente do clube mandante. Quem é o clube mandante? É o clube onde está recebendo, é quem está recebendo a outra equipe. Então, esse clube mandante vai ser ele, se ele tiver contrato, por exemplo, com a emissora X, essa emissora X é que vai transmitir a partida, independentemente do clube visitante ter contrato ou não. E aí, então, o que acontece? 5% desse valor vai ser destinado ao sindicato, por exemplo, dos atletas daquela categoria, que vai depois fazer uma continha e pagar proporcional no final do campeonato. Atletas. O que está mudando nessa nova lei? Estavam na conta da lei que está vigente hoje. Então, a partir da próxima, da vigência da nova lei, quando ela for efetivamente efetivada, e os atletas reservas também terão direito efetivamente a essa situação. Então, a divulgação do direito de arena compete aos sindicatos, porque é eles que têm que anunciar e chamarem os atletas para receberem esses valores. Não sei se respondi. Respondeu sim. Eu vou passar a palavra para outra acadêmica, Hanna, continuar com as perguntas. Boa noite a todos. Meu nome é Hanna, eu sou acadêmica de Direito da Unita Faculdade. Eu queria agradecer às doutoras Thaís, aos doutores Paulo e Ana, e queria agradecer também à nossa presidente da comissão, doutora Adriana Cecílio, por essa oportunidade maravilhosa. Ela não pôde estar presente. Bom, agora eu vou direcionar a minha pergunta à doutora Ana. Poucos atletas sabem sobre o direito de arena. Ai, perdão. Poucos atletas sabem sobre o direito de arena, porque os clubes, os sindicatos... Gente, peraí, só um minutinho que deu problema. Eu vou ler a pergunta enquanto a Hanna ela consegue arrumar aí. Doutora Ana, quem fez a pergunta foi o Marcos Vinícius, e a pergunta é a seguinte: recentemente foi sancionada a legislação de sociedade anônima no futebol. O que os panelistas têm a comentar, em especial se há benefícios para os clubes menores ou não? Muito obrigado. Obrigada, Thaís, por emitir a pergunta. Obrigada, Marcos, por enviar a pergunta. Bom, para quem não... Eu vou, assim, só antecipar um pouquinho antes de responder a pergunta, para, né, muitas pessoas aqui podem não saber, e aí, como eu sempre falo, para que todos estejam na mesma página, os clubes no Brasil, a sua maioria, o regime jurídico que eles foram constituídos foi o regime associativo. Como associação sem fins lucrativos, então, o que acontece? Né, à luz ali do nosso Código Civil, a diretoria não pode ser remunerada, que é o que a gente fala que é uma diretoria institucional. São pessoas... Associação nada mais é do que o quê? Né, um grupo de pessoas que se uniram ali com a mesma finalidade, né? E como eram... Os clubes hoje são centenários, então, assim, imagina mais de 100 anos atrás, né? Que eram as pessoas ali, aquele bairro, né? Aquele grupo de pessoas e fazendo negócio... Só que o futebol, até pela mercantilização, a globalização, diversos fenômenos fizeram com que o futebol se transformasse num produto que é hoje, que a gente acompanha, não só venda de atleta, transações de atletas, mas próprio patrocínio, valores de patrocínios, valores de transmissão, né? A gente sabe que é basicamente quanto que não movimenta, né, que a gente acompanha, assim, tanto as pessoas que torcem, meio que o fim de semana delas, a semana gira em torno da rotina de horário de jogo, a programação na televisão gira em torno de horário de jogo, então a gente pode dizer que hoje
o futebol ele é muito mais que só uma atividade, né? Não é só uma atividade recreativa, não é só um entretenimento, ele também é um produto de extrema rentabilidade, né? A gente sabe quanto que movimenta no futebol, né? Então, o que eu posso dizer sobre isso? Considerando que a maioria dos clubes hoje são formados nesse formato de associação, e aí a gente teve agora recentemente um projeto de lei, o projeto 5516, que acabou sendo sancionado pelo presidente, foi sancionado com vetos em relação ao texto original do projeto de lei, que está ainda no prazo para que o Congresso Nacional possa derrubar. Esse projeto de lei, a lei que foi sancionada, chama SAF, que a gente costuma chamar, que é Sociedade Anônima do Futebol, que ela confere um tipo societário específico para as entidades de prática desportiva, para essas agremiações, para esses clubes, né? Então, e por que antes os clubes poderiam antes, mesmo no modelo associativo, transmutar ali para algum regime jurídico que tinha previsão no nosso Código Civil, mas não tinha especificidades que teriam, né, para os clubes de futebol, considerando ali as peculiaridades, né? Então, considerando uma série de questões que o próprio mercado do futebol, o próprio setor, né, tem demandas ali específicas. Então, a SAF foi pensada nisso. Particularmente, existem sempre, como tudo no direito, existem sempre dois viés, existem sempre diversas óticas. A minha ótica sobre a SAF, sobre a lei a Sociedade Anônima do Futebol, sobretudo no texto original, né, sem os vetos. Então, o texto original do projeto de lei, porque atualmente o texto original sancionado, ele veta algumas questões, eu vejo sim como algo benéfico, eu vejo sim como algo que seja... eu não acho que a transmutação, né, a migração do regime jurídico associativo para empresarial, por si só, pode salvar um clube, mas eu vejo sim diversos mecanismos, diversas estratégias, instrumentos no modelo de sociedade anônima, né, nessa mudança do regime jurídico, não apenas o regime jurídico por si só. Eu acho que é muito mais a gestão e a boa governança, né, as conformidades com as regras, mas eu vejo que a própria gestão, ela fica muito mais adequada, eficiente no modelo empresarial, porque no modelo associativo ainda tem muito um drive político, sabe? Eu vejo, assim, muito coisas, assim, que por si só, justamente pela diretoria ser uma diretoria institucional, eles não têm dedicação exclusiva para aquela atividade. É evidente que isso também não é regra, né? Eu trabalhei num clube em que os diretores, eles não tinham dedicação exclusiva, eles eram diretoria institucional, no entanto, eles dedicavam muito mais para o clube do que para as atividades profissionais deles. Mas é evidente que é diferente de quando a gente costuma ver uma multinacional, uma empresa, por exemplo, né, uma atividade comercial padrão, em que você vê que a pessoa se dedica integralmente ali para aquela atividade. A gente sabe que isso faz diferença. Ao mesmo tempo, assim, existe uma evidência de que o regime jurídico por si só, a mudança do regime jurídico por si só, ele não resolveria nada, porque a gente tem também clubes associativos, esse modelo, né, de associação sem fins lucrativos, com extrema capacidade financeira, né, que teve aí uma progressão exponencial, graças a uma boa gestão, graças às conformidades com as regras, graças a uma estruturação administrativa muito boa, mas o que eu defendo não é nem a questão só da mudança do regime jurídico, mas eu defendo que o regime jurídico de um tipo societário, ele possibilita, sim, uma aplicação de uma boa governança, e é isso que eu acho que é a maior otimização de resultado para um clube, né, já que a maioria dos clubes que a gente está falando movimentam receitas expressivas e significativas, e aí não se escoaria, né, para essa cadeia produtiva que é o que permeia o esporte, que permeia o futebol, né? Ele conseguiria consolidar ali, fazer uma boa gestão daqueles recursos, aplicar para melhorias ali da própria estrutura e ser infinitamente maior do que a gente vê os nossos clubes hoje, né? Inclusive em outros reflexos, como, né, evitar perder os atletas que a gente tem perdido de categoria de base para o exterior. Então, eu sou uma defensora, assim, acho que, volto a dizer, assim, para concluir minha fala, não sou defensora somente da transmutação, não acho que o regime jurídico por si só mudaria, mas eu acho, sim, que o regime jurídico no tipo societário aí pensado propriamente para o futebol, e principalmente no texto original do projeto de lei, né? Então, no caso, o Congresso Nacional poderia, né, o ideal que eu defendo é que o Congresso Nacional deveria derrubar os vetos para manter o texto original, para manter algumas por exemplo, a questão das debentures foods
instituições, né, bancárias ter a isenção de IR sobre os juros, a questão da transição tributária, né, algumas coisas que não foram vetadas, que não foram sancionadas. Sou a favor, sim, que eu acho que isso possibilitaria uma boa gestão e seria positivo para os clubes. Obrigada, doutora Ana. Hanna, você consegue fazer a próxima pergunta? Boa noite, doutores, tudo bem? Eu vou direcionar a minha pergunta agora ao doutor Paulo. O direito desportivo se fecha em si mesmo a partir do momento que não se permite recorrer das punições. As federações internacionais fazem essa imposição ao direito comum. Pergunto: se no arcabouço jurídico brasileiro não admite a punição ad eternum, por que o direito desportivo permite o banimento de atletas impedindo-os de trabalhar? Qual o embasamento legal para essa penalidade? Um atleta pego no exame antidoping é afastado preventivamente antes mesmo do contraditório e ampla defesa? Vamos lá. Obrigado pela pergunta. Uma pergunta complexa e que eu vou tentar responder de uma forma bastante acadêmica para que todos aqueles possam entender qual o tema que está sendo tratado. Está sendo tratado aqui da questão do doping. Então, o atleta que é pego no doping, né? Um atleta que é efetivamente pego no doping. Porém, antes disso, quem nos perguntou traz a informação do seguinte: olha, o direito esportivo se fecha em si mesmo e não tem efetivamente condição de recurso. Isso é uma inverdade. Quem está perguntando isso, não, de certa forma, está com informação, não está com fake news. Por que está com fake news? Porque, na verdade, o direito esportivo tem todo um sistema de julgamento. Esse sistema de julgamento é consagrado na ampla defesa e no contraditório. Então, por exemplo, as punições da justiça desportiva, elas são levadas a julgamento. E aí, quem não permite o recurso não é a própria Constituição Federal. Ela traz o seguinte: a única exceção constitucional do direito de ação, o que significa o direito de ação, eu ir para o judiciário para aquilo que nos traz buscar um dano, ou então um ato preventivo, né? Todo mundo que tiver uma lesão ou ameaça de vai para o Poder Judiciário, efetivamente, a justiça desportiva ela tem uma previsão constitucional, efetivamente, que ela tem competência exclusiva, que ela é exceção constitucional. E aí você fala o seguinte: nossa, professor, mas depois que ela acabar de julgar, eu posso ir para o Poder Judiciário? Posso para o Poder Judiciário. Ah, mas tem alguns estatutos internacionais que não permitem que a parte vá para o judiciário. Realmente é verdade, só que fica aberto o campo da arbitragem. Então, você pode se socorrer de um tribunal arbitral fora do Brasil, o que significa dizer que eu estou garantindo a ampla defesa e o contraditório. Simplesmente, eu estou elegendo outro campo que não poder judiciário para julgamento de algumas demandas esportivas, por uma questão até de razoabilidade e por permanência do... Por exemplo, para vocês, eu julguei um caso, eu fui o relator de um caso do futebol carioca, de um campeonato da Série A2. O fato ocorreu no dia... Não me recordo, o fato ocorreu por exemplo, em 10 de junho, o fato ocorreu em 10 de junho, e no dia 10 de julho já estava na terceira instância do futebol. O que significa dizer, eu estava julgando uma competição. Se eu fosse judiciário, talvez a entidade estivesse sendo citada. E o que aconteceria com a competição? Ela se perderia. Então, a justiça desportiva, ela julga de maneira muito rápida, garantindo a ampla defesa de contraditório. Vale a pena
vocês assistirem às sessões de julgamento, elas são públicas. Aliás, o Estatuto do Torcedor traz a obrigatoriedade das sessões. Basta entrar no site stjd.org.br e vocês vão estar lá assistindo às sessões do STJD. Por exemplo, quinta-feira agora tem sessão do Pleno às 11 horas da manhã. Vai das 11 às 3. É virtual. Quem quiser assistir, vai ser um prazer. Vai lá, assiste, vocês vão entender como os advogados atuam de forma brilhante, com sustentações orais maravilhosas, votam os 9 auditores numa forma dinâmica, e não é somente aqueles votinhos, acompanha o relator, acompanha. Na verdade, cada um vota, dá a sua opinião, vocês vão ver debates entre os auditores, é muito interessante. Então, essa questão que fala o seguinte, olha, não tem recurso, não é verdadeiro. Simplesmente, o Poder Judiciário não combina com a rapidez do esporte. Vocês imaginem imagine assim, um fato aconteceu no jogo ontem, vai ser levado para o Poder Judiciário sobre a competição? Vocês imaginem o tempo que vai julgar. Quem vai ser campeão daqui a 20 anos? Vou declarar um campeão? Não tem cabimento. Agora, tudo isso é restrito à competição e disciplina. Os fatos que decorrem fora disso é na justiça que se resolve. Então, contrato de trabalho, contrato de patrocínio, outras questões, indenizações, são todas na justiça, não é na justiça esportiva. Isso é um ponto. Quanto à questão do doping que você pergunta, o doping é feito através de prova. Então, tem uma prova pericial que é feita antecipada. Os atletas são testados. É compromisso do atleta. O futebol é testado periodicamente. Em cada partida é sorteado 2 atletas. Nas outras competições, a densidade é diferente, mas o atleta pode ser encontrado em qualquer lugar para ser testado, como aconteceu no caso da jogadora de vôlei da Tandara. Então, o que acontece? Houve um teste. Então, se há um teste, o teste apontou que a possibilidade de doping. Pode ter, então, a suspensão liminar do atleta. Mas é assegurado a esse atleta a ampla defesa de contraditório. Ele tem todo um tribunal para julgar ele. Quanto à questão do banimento, as regras do doping no Brasil não admitem. E no fora do Brasil, infelizmente, a nossa Constituição não alcança lá. Mas eu, pessoalmente, sou contra o banimento. Inclusive, orientei uma tese de mestrado de uma advogada do Rio Grande do Sul, a Flávia Zanini, que fala exatamente disso, a extinção da punibilidade a partir do doping. Então, tem até um livro a respeito disso, que eu até recomendo a leitura, que critica. Eu acho que isso é uma falha, efetivamente, do sistema esportivo. Eu sou contra o banimento, até porque o banimento, se vocês não sabem, ele não atinge somente aquela modalidade esportiva, atinge a todo o esporte. Então, se o camarada for banido no futebol, por conta do doping, ele não vai poder jogar vôlei, basquete, não vai poder participar de nenhuma competição dos sistemas federativos que forem ao mesmo controle pelo sistema que é o maior sistema de controle de dopagem do mundo. Então, essas são aí as questões. O fato de ter uma punição antecipada não se fala efetivamente que, na meu ver, não se traz aqui numa ampla defesa de contraditório. Isso vem antecipado. Isso vem para garantir o quê? O que está sendo preservado? É o direito coletivo de competição. É o jogo limpo. Todos têm que estar em campo, em quadra, onde for, de maneira limpa. O esporte não admite, efetivamente, jogo sujo. É isso. Obrigada, doutor Paulo. Júlia, você faz mais uma pergunta? Eu vou direcionar a pergunta para a doutora Ana. A pergunta foi feita pelo Carlos Miguel. Boa noite. Diante da evolução exponencial das dívidas de determinados clubes bilionárias, a doutrina já debate a possibilidade de recuperação judicial para entidades desportivas? Então, em tese, a gente tem a aplicação, antes da sanção da lei da Sociedade Anônima do Futebol,
como os clubes os clubes em sua maioria são associativos, tecnicamente, a associação sem fins lucrativos à luz do Código Civil, eles, em caso de né, questões financeiras que eles não podem se pagar, eles alcançam a insolvência e não a falência, né? E no caso de insolvência, em tese, não caberia recuperação judicial. A gente tem um julgado recente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que reconheceu, na primeira instância não, mas na segunda instância eles reconheceram, foi o TJ mesmo, né, de Santa Catarina, eles reconheceram, sim, a possibilidade de recuperação judicial para uma associação sem fins lucrativos, e que a gente pode dizer que foi um marco, sim, para o direito desportivo, porque o juiz entendeu, né, usou alguns critérios ali, entre eles a questão um dos critérios que ele usou para a fundamentação da decisão dele foi justamente a questão de se valer como uma prática já, né, uma prática empresarial, né, fazer uma equiparação ali à prática empresarial, e acabou sendo um marco. Hoje, a gente tem, com a SAF, com a lei da Sociedade Anônima do Futebol, existe a interpretação, sim, de que, ainda que o clube não recorra, ainda que o clube não faça adesão, não faça essa mutação, não faça essa migração para o modelo societário, né, nesse modelo de sociedade anônima do futebol, ainda assim ele possa se valer daquele regime especial, né, para pagamento de crédito, da própria recuperação judicial, que é o que os clubes agora recentemente têm pedido, né, na justiça, Vasco, e independente de ter essa adesão aí, né, de essa mudança no regime jurídico dela para o tipo empresarial da SAF, né? Então sim, acho que a pergunta foi essa, né, se é possível, né? Em tese, seria, então, associação, modelo associativo em insolvência, apesar de a gente ter um caso com o Figueirense, lá no TJ de Santa Catarina, e agora com a SAF, com o que já está aprovado, com o que já está sancionado, independente dos vetos, também as agremiações, elas podem se valer. Obrigada, doutora Ana. Eu gostaria de agradecer a todos. A gente vai fazer a última pergunta. Eu peço que a Hannah faça, que é a pergunta do Guilherme. Mas eu já gostaria de agradecer novamente a participação de vocês, pela brilhante exposição, doutor Paulo, doutora Ana Cristina. Tenho certeza que a gente chegou a mais de 100 participantes aqui no nosso evento, então tenho certeza que foi um evento de grande sucesso. Hannah, você pode fazer a última pergunta? Posso sim, doutora. A pergunta eu vou direcionar ao doutor Paulo. É a pergunta do Guilherme Caamano da Silva. Neste cenário de pandemia, sobre a obtenção de vistos para atletas, está sendo frustrante aos profissionais presentes verem essa rigidez nesse sentido. E quais seriam as perspectivas para esse cenário até dezembro? Vejo bastante rigidez na obtenção de vistos para os Estados Unidos para atletas de fisiculturismo que estão com vaga garantida à maior competição do ramo, no caso do Mister Olímpia. Vamos lá. A pergunta é complexa também, boa pergunta. Enfim, nós estamos diante de um cenário excepcional no mundo. Toda competição internacional, ela depende do visto de entrada dos atletas. Normalmente, algumas competições se preocupam muito com isso e já negociam com as autoridades. Para vocês terem uma ideia, a Lei Geral da Copa do Mundo, né, que foi em 2014 aqui no Brasil, já previa uma facilitação da entrada dos atletas exatamente para que nenhuma delegação fosse prejudicada. E da mesma forma, nas Olimpíadas, até mesmo agora aqui na recente Copa América, nós tivemos aí até uma excepcionalidade efetivamente trazida aí para a entrada no Brasil. Os países, efetivamente, eles têm regras. Os Estados Unidos possuem regras que, efetivamente, as suas regras migratórias de vistos são super complicadas. E atende à política externa de cada país. Se a pessoa não tiver visto, por exemplo, os consulados americanos aqui no Brasil hoje, eles estão todos fechados para concessão de visto. Eles estão concedendo visto tão somente para estudante. Talvez o que precisaria ser feito seria um contato com a entidade de organização da competição,
que pudesse efetivamente negociar lá nos Estados Unidos com o governo americano para que ele concedesse vistos especiais para os atletas brasileiros em face aqui que os consulados estão fechados, porque se eles fossem normalmente para competição, se não tivesse a pandemia, eles estariam sujeitos aos vistos consulares, que a gente chama 01, 02, que é o visto de turista e o visto de trabalho esporádico. Com a participação de competição, ele entra na questão de trabalho esporádico, é como se fosse praticamente como se fosse o visto de turista. Então, eu, de certa forma, acho que nessa questão da pandemia, as fronteiras se fecharam no mundo inteiro. Porém, para as competições esportivas, sempre teve uma excepcionalidade. Tanto é que nós não vimos nenhuma competição não ocorrer ou os atletas faltarem por conta de visto. Eu acho que aí talvez venha uma negociação diplomática que teria que se fazer com o governo americano. Caso a competição não o faça, o que eu recomendo é que o colega, se for do interesse dele, aí não sei se a pergunta se refere a algum caso específico, se for, que ele procure, então, o Itamaraty ou então a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos para que possa interceder no sentido de que possa tentar facilitar um visto de emergência. Agora, se porventura a pessoa já tiver um visto, aí ela vai ter que cumprir as quarentenas obrigatórias, que foi até o caso discutido aqui dos atletas argentinos que vieram para o Brasil. Agora, se é possível isso, se não, tem que se criar essa excepcionalidade efetivamente trazida aí no Estado. Infelizmente, as questões de vistos sempre são muito complicadas, porém, ficaram acentuadas nessa questão da pandemia. Infelizmente, países como o nosso, que não tem controle algum sobre a pandemia, que trata a pandemia como qualquer coisa, vai sofrer, nós vamos sofrer, não só como atletas, como advogados, como turistas. Tanto é que hoje o brasileiro tem pouquíssimos países do mundo, daqueles que são visitáveis, né, que está aberto para o Brasil. Estão começando a abrir agora e vai ter que ter vacinação. Então, primeira coisa que esse atleta também vai ter que ter, é muito importante, ele está com o ciclo de vacinação completa, para ele poder superar essa questão efetivamente do Covid. E tem muita gente que não quer se vacinar e tal, a gente respeita, a pessoa, cada um tem seu direito, porém, essa pessoa vai ser preterida para entrar em lugares públicos aqui no Brasil, vai ser preterida para entrar em lugares públicos fora do Brasil, em especial em países sérios, que tratam a pandemia com seriedade, que não é o caso do nosso país, vem efetivamente trazendo aí questões aí de forma bastante intransigente. Os Estados Unidos têm uma política de recepção de turista um pouco mais complexa, tem os seus vistos nunca são fáceis, porém, aqui não se trata efetivamente daquela política de reciprocidade, e sim a política sanitária. Então, primeira coisa, o atleta está vacinado, procura aí a organização desse evento do Mister Olímpico, que é realmente uma competição bastante forte, bastante famosa, e é muito difícil estar classificado para ela. Então, a frustração para o atleta de não poder participar por falta de visto, eu sei que não é fácil. Então, o que eu recomendo ao colega é procurar essa questão diplomática para a obtenção nos Estados Unidos de uma autorização especial. E está com o ciclo vacinal completo, porque sem isso, você não vai conseguir esse visto excepcional. Tá bom? Acho que com isso encerro a minha participação. Já agradeço a essas... só para fazer um detalhe interessante, né? Eu acho que a Ana, ela viu comigo aqui, ela é uma prova. No direito esportivo, às vezes as pessoas pensam que é um mercado só para homem, e não é verdade. Tem muita mulher advogada muito competente, trabalhando, que conquista o seu espaço de forma bastante evidente, e aí está o caso da doutora Ana Cristina aqui, que tem conquistado o seu espaço, eu tenho acompanhado aí a carreira dela, é uma carreira brilhante, como ela, nós temos outras e diversas colegas que estão atuando no esporte. Então, o direito esportivo não é efetivamente
praia para machismo, é uma praia de atuação onde homens e mulheres chegam aonde quiserem chegar, tanto homem quanto mulheres. Eu faço questão de deixar essa última mensagem para vocês e, de certa forma, deixar aí o meu abraço. Estou sempre à disposição. Toda vez que a comissão me convidar, eu venho com o maior prazer, porque estar com vocês, para mim, é muito gostoso. Só até o nível das perguntas foram super excelentes e espero ter aí respondido à altura o convite de vocês. Muito obrigado. Doutor Paulo, eu agradeço imensamente suas palavras. Queria verificar com a doutora Ana se ela gostaria de fazer as considerações finais também, para a gente finalizar o nosso evento. Obrigada, Thaís. Então, na verdade, até vem uma pergunta aqui do Eduardo, e eu vou aproveitar a pergunta dele, que ele fala sobre, né, a questão dos clubes muito amadores em questões sociais, fazer um gancho desse desfecho brilhante do Dr. Paulo Feus, né, e como que o direito desportivo pode fazer para ajudar. Eu vejo, assim, que, de fato, o esporte, ele tem sempre que ser olhado, no Brasil, principalmente, o nosso ordenamento jurídico abraça o esporte, recebe o esporte com escopo de ter uma função social, né, tem uma função social acima de qualquer outra questão, né, até da própria mercantilização que a gente já mencionou. E eu vejo, assim, hoje as federações, as entidades de administração do desporto têm, enfim, os clubes, por exemplo, para poderem participar de competições, têm os licenciamentos junto com a federação. Então, como que eu vejo que os clubes, como o direito desportivo pode auxiliar nisso? Eu acho que é sempre às vezes condicionando, né, uma contrapartida de algum benefício, a contrapartida de alguma parceria mesmo, porque a gente sabe o poder que o esporte tem, né? E ao mesmo tempo que ele menciona isso, por isso que eu quis fazer o gancho da pergunta dele com o que o Dr. Paulo Feus disse, ao mesmo tempo que a gente vê que os clubes são amadores, eu particularmente acho que poderia ser melhor, mas eu não diria que são muito amadores. Eu, assim, acompanhando, vejo muitas ações importantíssimas com repercussões brilhantes, repercussões homéricas, às vezes, né, que a gente vê como o esporte pode trazer, não só o futebol, mas o esporte como um todo pode trazer, né, ser uma voz, ser literalmente aí uma questão, né, de levantar, às vezes, uma bandeira, de levantar uma causa, ser protegida, de levantar ali uma situação. Eu vejo trabalhos brilhantes de marketing, de apoio de algumas agremiações, em diversas das modalidades que são feitas nesse aspecto, mas acho que como o direito esportivo fica muito a cargo mesmo das próprias federações, das entidades de administração, fomentarem isso de alguma forma, né, sempre num diálogo aí com as entidades de prática desportiva também, e certamente a gente nunca esquecer que o esporte tem esse papel muito importante, sobretudo por ter essa influência aí de grandes massas, por ter esse apelo com grandes pessoas, com um público muito grande, né. Então, é isso, assim, agradecer a participação novamente, falar, de fato, assim, para quem se interessa com direito esportivo, ou que não se interesse pelo direito esportivo, mas com fatos ligados ao esporte, e que tenha um pano de fundo do direito esportivo, né, para explicar esses fatos, para explicar, chegar em conclusões, obter as respostas, continuem pesquisando, né, diversos desses canais que tem, dessas instituições que fomentam o estudo do direito esportivo, né, a PUC tem um trabalho brilhante com a coordenação do doutor Paulo Feus, então diversos dos alunos que já passaram por lá, ele mencionou a Flávia Zanini, que tem uma obra super legal sobre a pena de morte, né, no doping, porque que é bem o que foi perguntado, enfim, são diversos os assuntos, diversos os eixos temáticos aí, subsistemas dentro do direito esportivo a serem pesquisados, então incentivo vocês sempre a estudarem, que acho que tem muito ainda a explorar, muito a construir. Fico muito feliz de fazer parte, né, desse meio aí, de ser uma dessas mulheres que tem feito, né, criado aí um caminho. Eu concordo muito, acho que não é espaço para machismo, e mesmo sendo um ambiente predominantemente masculino, tem muitas mulheres brilhantes mostrando aí o caminho, então estou à disposição sempre para incentivá-los para, enfim, esclarecer outras dúvidas e trazer aí um pouquinho de conhecimento. Obrigada aí pelo tempo de vocês, uma boa noite, gente. Doutor Paulo, doutora Ana, sem palavras para a participação de vocês hoje. Eu acho que foi um evento incrível. Nós estamos recebendo diversas mensagens parabenizando a exposição de vocês dois. Eu acho que é um ambiente novo a ser explorado, é uma área aí que tem grandes oportunidades. A gente está vendo o Brasil aí abrindo portas, né, para o esporte cada vez mais, né? E é interessante
a forma como vocês fizeram a exposição aqui da área, tratando não somente de questões que sejam relacionadas diretamente ao direito esportivo, mas ele como pano de fundo, né? A gente consegue perceber que existe toda uma estrutura por trás do direito desportivo, e isso é muito interessante. Eu acho que é uma área aí que traz grande interesse para os acadêmicos, e é uma área aí a ser, né, desbravada. Eu fico muito contente, satisfeita de ver como o Dr. Paulo estava falando com relação à questão do ambiente, né, que hoje o ambiente está sendo também explorado também pelas mulheres, né, pelas advogadas, e isso é bem bacana, principalmente porque a gente trata aqui na OAB de pluralidade, de um ambiente, de uma gestão mais participativa. Então, para a gente é uma grande alegria estar aí verificando o que está acontecendo nas diversas áreas do direito. Gostaria de agradecer imensamente a participação, a disponibilidade, todo o conteúdo que foi trazido para a gente. Agradecer também a minha parceira, a Thaís Caldas, por estar auxiliando aí nessa noite no evento. Queria também agradecer a participação das nossas acadêmicas, a Júlia e a Hanna, muito obrigada. Agradecer também, aproveitar a oportunidade de agradecer aos nossos acadêmicos que ficam trabalhando aí nos bastidores, a Raíza, o Paulo e a Beatriz. Mandar um forte abraço para a nossa presidente, a doutora Adriana Cecílio, agradecer mais uma vez a oportunidade, né, a confiança, e também nosso presidente, doutor Caio Augusto, que viabiliza a realização desses eventos, e também, não menos importante, por último, mas não menos importante, aos funcionários da área de eventos da seção da OAB de São Paulo, na pessoa da Fernanda, que hoje nos prestou apoio para que esse evento pudesse acontecer. Então, mais uma vez, agradecimento também a todos os participantes, todos que enviaram as perguntas, todos aqueles que estiveram conosco aqui durante o evento todo. Eu espero que todos tenham uma boa noite e espero também encontrá-los num próximo evento, enfim. Nós nos falamos, muito obrigada, boa noite e um abraço a todos.